14 horas e 29 minutos. A difusora de Londrina está presente todos os dias do lado de cada irmão, louvando a Deus a toda hora e todo instante, levando a fé dentro de cada coração. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os que nos acompanham de qualquer parte do Brasil ou do mundo através da internet. Hoje é dia 16 de maio de 2015, linda manhã na cidade de Londrina. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2015, através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos estudando a respeito do assunto Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. O tema de nossa lição de hoje é Poder sobre as Doenças e Morte. Nossa leitura bíblica em classe de nossa lição de hoje está dividida em dois textos bíblicos. O primeiro texto está em Lucas capítulo 8, versículos 38 e 39, que assim nos diz: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Nosso segundo texto bíblico está em Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, que assim nos diz: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ao olharmos para o livro de Gênesis, vemos que o pecado venceu Adão, e como consequência de sua desobediência, as doenças físicas, emocionais, espirituais e principalmente a morte desde então atingiram todos os seres humanos. Mas o Evangelho escrito por Lucas, o Médico Amado, anuncia que Jesus, o homem perfeito, veio ao mundo exatamente com a missão de nos libertar do poder do pecado. Os dois textos de nossa leitura bíblica em classe de hoje demonstram muito bem que Jesus Cristo tem o completo domínio sobre as doenças que atingem o ser humano. Mas o Filho de Deus exerce também pleno domínio sobre a morte. Pela Bíblia aprendemos que as doenças que atingem o homem e a mulher surgiram após o homem pecar. A partir desse pensamento, algumas pessoas acreditam que toda vez que alguém fica doente é porque cometeu algum pecado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Somente em alguns casos é que a Bíblia vai nos dizer que o pecado de alguém resultou sim no surgimento de uma doença. Nos parece ser este o caso do paralítico de Cafarnaum, que foi levado até Jesus por 4 amigos seus, pelo telhado de uma casa onde Jesus estava, Lucas 5, 17 a 26. Pois ao curá-lo daquela paralisia, ao invés de repreender a doença, Jesus lhe disse: qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Nos casos em que a doença originou-se a partir da prática de um determinado pecado,
o evangelista Lucas demonstra o poder do Filho de Deus, primeiro tratando o problema da alma, removendo a culpa, para só depois cuidar do corpo físico, removendo a enfermidade dessas pessoas. Assim, embora haja na Bíblia o reconhecimento da relação direta entre pecado e doença, em que pese também ser essa a crença popular de Israel nos dias de Jesus, no texto de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17, principalmente no versículo 16, percebemos que a doença de uma pessoa também pode resultar a partir de uma ação contrária do diabo. Nesse sentido, o próprio Jó, no Antigo Testamento, ainda que sob a permissão de Deus, foi vítima de um ataque do diabo, quando em seu corpo surgiu um tumor maligno que ia desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2, versículo 7. Foram muitos os milagres de cura realizados por Cristo durante seu ministério terreno. Quando Cristo via as pessoas doentes, sentia compaixão e misericórdia delas. Não importava a causa da doença, se por consequência natural ou direta do pecado, ou se por uma ação do maligno. O Senhor as curava porque sentia piedade delas. Em Lucas 4,18, o Filho de Deus é glorificado apresentado aos leitores da Bíblia como o único capaz de libertar o povo doente e necessitado em todos os tempos. As curas realizadas por Jesus eram distintas das curas realizadas pelos profetas do Antigo Testamento. Os profetas antigos precisavam orar a Deus e só depois Deus realizava o milagre. Já com Jesus é diferente. Jesus curou as enfermidades das pessoas a partir da sua própria autoridade. Por onde passava, Jesus realizava as curas maravilhosas. Por isso, ao receber um dos príncipes judaicos, chamado Nicodemos, aquele príncipe lhe declarou que a população reconhecia o Senhor como um mestre enviado por Deus, pois ninguém seria capaz de realizar aqueles milagres se Deus não for com ele. João capítulo 3, versículo 2. Com Moisés Roger, eu fui ouvindo o momento da escola dominical. Contudo, Jesus não apenas demonstrou poder sobre as doenças e enfermidades, mas também sobre a própria morte. Conta-nos a Bíblia em Lucas 7, 11 a 17, que o Senhor Jesus parou o cortejo de um jovem, filho único de uma mulher viúva, o qual seguia para ser enterrado no cemitério da cidade de Naim. Foi a primeira vez em toda a história da humanidade que um cortejo fúnebre foi interrompido. Naquela ocasião, o mestre tocou o caixão onde estava o corpo do moço morto, deu a ordem para o rapaz retornar à vida e ele imediatamente ressuscitou. Jesus então o entregou à sua mãe. Aquilo, por certo, deu um arrepio da canela até o couro da cabeça de todas as pessoas que presenciavam aquela ação gloriosa do Mestre dos Mestres. Mas o que mais me intriga em tudo isso é que Jesus nunca foi, não é e nunca será egoísta ou ciumento. Pois veja, o nosso Mestre delegou o mesmo poder do Espírito Santo que repousou sobre ele para os seus discípulos. E aí é preciso dizer também que em Marcos 16 e 17, o Senhor Jesus prometeu que a cura dos enfermos em seu nome, através da maravilhosa operação do Espírito Santo, seguirá os que creem. Alguém poderá então perguntar, por que muitos dos discípulos de Jesus oram pelas pessoas e as pessoas não são curadas atualmente? Respondo que a ausência de curas em muitos lugares que ocorre, não porque estes prodígios cessaram com a morte do último dos apóstolos, como muita gente diz por aí, e sim porque muitos dos discípulos de Jesus da atualidade não estão mais dispostos a pagarem o preço da preparação que se dá através do jejum, da oração, das vigílias, que em muitos lugares já foram totalmente extintas. Jesus não mudou. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é quem mudamos. Vamos ser sinceros, gastamos muito do nosso tempo com as tecnologias modernas. O
uns com a internet, outros com a televisão e assim por diante. E já não temos mais tempo para buscar o Senhor como um verdadeiro discípulo de Cristo deve buscar. O poder das enfermidades e a boca da sepultura a cada dia ficam mais intensos, cabendo a nós tomarmos uma postura para buscarmos a autoridade que Cristo já delegou aos seus discípulos e que está, portanto, disponível a todos os que creem. Contudo, quando oramos e Jesus não curar o corpo físico de alguém e em decorrência daquela doença a pessoa morrer, ainda assim não será o fim, pois escrito está: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Lembre-se que até as pessoas que foram curadas ou ressuscitadas por Jesus de novo morreram posteriormente. Concluímos dizendo que Jesus é o Verbo de Deus e que se tornou carne para participar dos sofrimentos humanos. O Mestre dos Mestres tem poder para curar as doenças físicas e espirituais da humanidade. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós acabamos de expor a Tua palavra nesse programa de rádio. E neste instante, Senhor, nós queremos unir a nossa fé, baseados naquilo que acabamos de dizer. Ó Deus eterno, nós não podemos fazer nada pelas pessoas, mas nós podemos orar no Teu precioso nome. E nós reconhecemos aqui, Senhor, que Tu tens poder para repreender esta enfermidade, esta doença. O Teu nome é capaz para arrancar o câncer. O Teu nome é capaz, Senhor, para destruir o poder desta úlcera, para destruir esse tumor que apareceu no cérebro, Senhor, do nosso ouvinte. Deus eterno, o Senhor é o mesmo. Então, no Teu nome precioso, nós ordenamos que toda doença e todo mal saia das vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final do nosso programa, mas se Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta para apresentarmos nossa próxima lição, cujo tema será o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Você não pode perder. Amanhã pela manhã, onde você estiver nos ouvindo, procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, para juntos estudarmos a lição Poder sobre as Doenças e Morte. Estamos indo embora. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.